Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos no livro de Eclesiastes. E dessa feita nós iremos trabalhar a primeira subdivisão do último capítulo desse extraordinário livro. E nós iremos fazer a exposição nos versículos de 1 a 8 do capítulo 12. Se você não acompanhou essa série, não tem problema. Vá aqui na playlist no nosso canal e você vai encontrar toda a série de Eclesiastes. Não só de Eclesiastes, mas de Romanos, Obadias, Malaquias, Zacarias, Judas e outros livros que nós expomos aqui para vocês. Eu tenho certeza que você será abençoado, edificado e edificada. Tá bom? A última exposição que nós fizemos foi do capítulo 11. Do capítulo 11. Aonde Salomão nos ensina a sermos prevenidos com o dinheiro e sabermos aplicar, e para sabermos e aprendermos a aplicar o nosso dinheiro, e também aprendemos sobre a generosidade. Depois, dos versículos 7 a 10, Salomão vai falar sobre o jovem, sobre a juventude, para aproveitarmos a nossa juventude, porque ela também é fugaz, ela é efêmera, ela é passageira, assim como a vida. Salomão começa o livro de uma forma pessimista, e ele tem uma visão secularista da vida, a visão materialista da vida, porque nós podemos resumir Eclesiastes em duas frases. A primeira é a vida debaixo do sol. A vida debaixo do sol, a vida sem Deus, não tem sentido mesmo. Não tem sentido viver, não tem sentido trabalhar, não tem sentido granjear riquezas, porque caminhão de mudança não segue enterro, caixão não tem cofre. Nós não levaremos nada. Nós viemos ao mundo nu e voltaremos nu. Então, essa é a primeira mensagem de Eclesiastes. A segunda mensagem que ele começa a mostrar a partir do capítulo 7 é a vida além do sol. A vida só vai ter sentido quando você olha para a eternidade, quando você olha além do sol, quando você olha para Deus. E quando você olha para Deus, aí sim a vida tem sentido. Aí sim a família tem sentido, o trabalho tem sentido. Se você pergunta ou perguntar a um filósofo, a um cético sobre a vida, ele vai falar, olha, aproveite, curta, viaje, porque depois que morrer não tem vida após a morte, não tem eternidade, não tem Deus, não tem nada. A vida acaba num túmulo vazio, gelado e solitário. É assim que ele ou eles, os céticos, os ateus, irão falar com você. Mas quando você olha além do sol e tira esse olhar secularista, ceticista, ateísta, materialista da vida, aí você encontra o sentido da vida. Que o sentido está em Deus. O sentido da vida está temer ao Senhor. E esse é o princípio da sabedoria. E chegamos aqui no capítulo 12. E nos versículos de 1 a 8, Salomão, ele vai nos dar em detalhes, e ele fala de forma poética, sobre a velhice. Salomão vai comparar a velhice como uma casa velha, caindo aos pedaços. Você já passou em algum lugar abandonado? Você olha para uma casa abandonada, não tem mais janelas, tá? Você vê rachaduras, a pintura está caindo, né? Você vê ali insetos dentro, mato, porque está abandonada. É essa comparação que Salomão faz com a vida, com a velhice. Quem é jovem hoje vai ser velho amanhã. É engraçado que nossa sociedade hoje, os jovens vivem como se nunca fossem morrer, como se nunca fossem envelhecer. A morte não é uma dúvida, é uma certeza. Nós iremos morrer. Só que tem um detalhe.
Aqui eu gostaria de citar a frase do Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Ele disse assim: 7 palmos de terra fazem todos os homens iguais, porque todos nós iremos ser enterrados, porque iremos morrer. Aí ele diz: a soberana graça de Deus é que faz toda a diferença. 7 palmos de terra fazem todos os homens iguais, porque todos nós iremos morrer. Iremos para a tumba, iremos para debaixo da terra. Mas a única diferença é essa, é a soberana graça de Deus. A soberana graça de Deus é que faz toda a diferença. Ou você vai passar a eternidade com Deus, ou sem Deus. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. E aqui, Salomão vai falar comigo, com você, com a criança, com o adolescente, com o jovem, com o idoso, para todos, a realidade da vida. E vai falar da velhice, dessa casa. Nosso corpo é comparado com uma casa velha, que vai se desmanchando e vai caindo aos pedaços. Aí, Salomão fala assim, nos versículos 1 e 2. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus, os maus dias, e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer, contentamento. Lembre-se do seu Criador antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Os dias maus aqui é a velhice. Tá? Quando ele fala que antes que escureça o sol, a lua, as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva, ele está falando dos elementos da natureza. Tá? Ele fala do sol, ele fala da lua, ele fala das estrelas, ele fala das nuvens, ele fala da chuva, falando da velhice. Antes que chegue a velhice, antes que chegue o momento em que você não vai ter mais ânimo, você não vai ter mais força, você não vai ter mais vigor. Eu olho isso na vida dos meus pais. A minha mãe está com 76 anos. O meu pai está com 81. É dor nas pernas, é dor nos braços, tá? E nós sabemos, nós não podemos ajudar, porque chegou a idade para eles. Já passou a juventude. Então, o que Salomão está nos ensinando aqui, primeiro e essa lembrança aqui, que ele está falando, não é só a lembrança de memória, não. Essa lembrança aqui envolve uma vida com Deus. Viva com Deus, tá? Ame-o, sirva-o, adore-o, enquanto você tem força. Deus não quer você velho, não. Deus quer você agora. Deus quer te usar agora, com toda a sua força, a sua potência, com todo o seu vigor, com o seu ânimo. Ele quer você agora. Ele quer os seus braços, as suas pernas, a sua mente, o seu coração. Ele quer você por inteiro. Por isso que Salomão começa falando, olha, antes de chegar a velhice, antes dessa casa que é o nosso corpo, tá? Se desmoronar, se desfacelar, cair, arrebentar, lembre-se de Deus. Lembre-se do Senhor. Lembre-se do Eterno. É interessante que nós temos aqui algumas coisas maravilhosas, né? Maravilhosas. Em primeiro lugar, no versículo 1, parte A, Salomão nos ensina que prevenir é melhor que remediar. Quando ele fala, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Jovem, coloque isso na sua cabeça. A juventude não é eterna. A juventude é efêmera. A juventude é passageira. A juventude é fugaz. A juventude é vaidade. E eu falei aqui em várias exposições que a palavra vaidade é hevel. Hevel no hebraico e significa vapor, sopro, vento, inutilidade, futilidade. É uma bolha de sabão. São castelos de nuvens. São castelos de areia. São cortinas de fumaça.
Um simples soprar do vento, acabou o castelo de nuvens, acabou o castelo de areia, acabou a cortina de fumaça, acabou a bolha de sabão. Essa é a vida, essa é a juventude. Então, prevenir é melhor do que remediar. Outra coisa interessante, está no versículo 1, parte B. A velhice traz em sua bagagem sofrimento. Quando ele diz, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirá, não tenho neles prazer. Por quê? Acabou a força, acabou o vigor. Você pensa, mas o seu corpo não responde. E a partir do versículos 3 a 8, nós veremos a descrição que ele vai dar do corpo humano depois da velhice, ou na velhice, dos braços, das pernas, tá? Dos cabelos que embranquecem, outros cabelos caem, né? Ficam carecas, dos dentes que caem, tá? Da surdez, não ouve mais como ouvia antes, da falta do apetite sexual, da falta do sono. Nós veremos aqui. Então, por que nós devemos lembrar de Deus agora, na juventude, na mocidade? Porque a velhice traz em sua bagagem sofrimento. Versículo 1, parte B. Outra coisa importante, está no versículo 2, é que a velhice é comparado a uma tempestade, que nós falamos aqui. Quando ele fala, antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas, do esplendor da sua vida, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Tá? O Warren Wiersbe diz que nos anos da juventude o céu é claro, mas chegará um tempo em que haverá trevas e uma tempestade atrás da outra. É a velhice chegou, meu querido. É a velhice chegando. Não tem o que fazer. Não dá para retardar a velhice. Assim como eu não posso pedir que a noite vai chegar, não tem como. Você consegue pedir a noite de chegar? Não. Você amanhece o dia e você tem certeza que vai chegar à tarde, e depois da tarde à noite, depois da noite amanhã, e assim sucessivamente. São coisas irremediáveis. Vai acontecer querendo você ou não. Hoje, eu estou gravando aqui, hoje é quarta-feira, amanhã é quinta-feira, depois é sexta-feira, sábado, domingo, por aí vai. Não tem como impedir. O sol, de manhã cedo, ele vai voltar a brilhar. São coisas que não tem como você combater. Assim é a vida, assim é a velhice. Então Salomão, ele compara a velhice aqui com uma tempestade. Versículo 2. Depois, Salomão, ele, dos versículos 3 a 7, nós veremos aqui, a velhice é comparável a uma casa em ruínas. Como eu falei aqui, uma casa em ruínas. É interessante que a habitação é uma das metáforas bíblicas para o corpo humano. Veja Jó, capítulo 4, versículo 19, 2 Coríntios, capítulo 5, versos 1 e 2, e 2 Pedro 3, 13. Assim, o desfazimento da casa em ruínas, ou do tabernáculo efêmero, é um retrato da morte. É um retrato da morte. E aqui agora, nos versículos 3 a 8, nós veremos a descrição que Salomão vai fazer para nós da velhice, dessa casa que irá se desfazer com o tempo, irá se esfacelar com o tempo. Nós veremos agora. Nós veremos agora. Olha só o que Salomão vai nos dizer, vai nos informar a partir do versículo 3. Veja que a palavra que permeia essa seção aqui, dos versículos de 1 a 8, é a palavra lembrar. O versículo 1 você tem, lembre-se do teu Criador. No versículo 2 você tem, lembre-se do seu Criador. No versículo 3, o texto começa, lembre-se dele. Dele quem? De Deus. Antes do dia em que tremerem os guardas da casa. Então, você tem a lembrança do versículo 1, a lembrança do versículo 2 e a lembrança do versículo 3.
Lembre-se, claro que muita gente conhece a Cristo na velhice. Isso é uma bênção. Mas enquanto você, quanto mais tempo você reconhecer, principalmente na sua juventude, quando você está com todo o gás, com toda a força, com todo o vigor, com todo o ânimo, melhor é. Melhor é. Deus quer você agora. Deus quer usar você agora. Deus quer você por completo. Deus quer usar a sua vida. Quer usar não só a sua vida, mas as suas ações para o seu reino, para granjear e ganhar almas para o reino de Deus. Olha o versículo 3, versículos 3 a 8. Olha a descrição agora que Salomão irá fazer da velhice. Lembre-se dele, lembre-se de Deus, antes do dia em que tremerem os guardas da casa, que são os braços. Que são os braços. Hoje, você tem uns braços fortes. Eu estou com 33 anos, eu sou jovem. Hoje tenho força para trabalhar, pego peso, consigo correr, me movimentar. Mas vai chegar um dia que os guardas da casa, as minhas mãos, os meus braços vão começar a tremer. Eu não vou ter força para nada, tá? Eu não vou ter força para pegar um papelão. Eu não vou ter força para pegar 20 quilos, 30 quilos. Por quê? Porque a juventude é efêmera. A juventude é passageira. A juventude é fugaz. A juventude é uma bolha de sabão. A juventude, ela passa tão rápido. Ontem eu tinha 20 anos, 18 anos. E é interessante, quando eu tinha 18 anos, 15 anos, 20 anos, eu queria ter logo 30, né? Hoje eu estou com 33 e eu quero voltar aos meus 18. Quero voltar aos meus 15 anos. Mas o tempo não volta, só anda para frente. Não tem como mais voltar. Não adianta, quantas pessoas arrependidas. Se eu pudesse voltar há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, 50 anos atrás. Não adianta você ficar lamentando, remoendo, bebendo as lágrimas do desânimo, da depressão, da ansiedade, do desgosto. Tem gente que assinou um contrato com a depressão, assinou o contrato com a ansiedade, assinou o contrato com a tristeza, com o rancor, com a amargura, com o ódio. Pessoas que foram decepcionadas lá atrás e não perdoa. Perdoe, porque o tempo não volta. O tempo não volta. E na velhice vai ser muito pior. Na velhice vai ser muito pior. Por quê? A primeira coisa que ele vai falar é que os braços, a força que você tem hoje nos braços, você não vai ter mais. Então lembre-se de Deus antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas. Hoje você corre, hoje você tem habilidade, hoje você tem agilidade, mas vai chegar um dia, na velhice, que as pernas vão bambearem. Você não vai ter mais a mesma força. Você não vai conseguir correr. Você vê que a pessoa idosa, ela anda devagar. O jovem é rápido. O jovem quer fazer tudo com pressa. O idoso não. Porque as suas pernas não respondem mais. E eu já vi vários idosos, Eu vejo meu pai. Meu pai está com 81 anos. Ele anda bem devagarzinho. E às vezes fala, pai, vamos adiantar. Não dá, meu filho. Eu estou cansado. Ele tem que andar com ele bem devagarzinho, porque as pernas não respondem mais. Não tem jeito, queridos. É a velhice. E às vezes as pessoas falam, olhe pelo meu pai, que ele está com dores nas juntas, no joelho. Seu pai tem quantos anos? Meu pai está com 75, está com 70, está com 80. Gente, tem jeito. São as dores do ofício. Ou melhor, são as dores da velhice. Artrose, astrite, astrose, osteoporose e outras doenças aí que afetam o nosso corpo quando chega a velhice. Então,
antes que os guardas da casa, os braços, tá? Tremerem. E se curvarem os homens fortes, que são as pernas, lembre-se do seu Criador. Aí ele continua, no versículo 3 ainda. E cessarem os moedores da boca, os dentes. Você sabe que com o passar dos anos, os dentes vão amolecendo e eles vão caindo. É automático. Na época de Salomão não tinha como chama? Não tinha prótese dentária. Tá? Não tinha dentadura. Não tinha, hoje tem. Às vezes você vê um idoso com um sorrisão bonito, mas ali é dentadura. É dentadura, porque os dentes caíram. Na velhice, é isso que vai acontecer comigo e com você. Os dentes vão cair, os braços vão tremer, as pernas vão se curvar, porque acabou, meu querido. Essa é a vida. E depois disso, da velhice, é caixão e vela preta, é morte. Mas aqueles que temem ao Senhor, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que olham, enxergam além do sol, têm garantia e têm certeza da vida eterna, da eternidade. E o texto continua. Versículo 3 ainda. Tá? Versículo 3 ainda. Ele fala aqui dos dentes, os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela, os olhos. Com o passar dos anos, a nossa visão vai diminuindo. Na época de Salomão, não tinha óculos. Hoje, né, estamos vivendo a era da tecnologia. Você tem os óculos que fazem você enxergar tanto a visão de perto, você enxergar de perto, como de longe. Mas tem pessoas que eu não uso óculos, né? Só de vez em quando. Né? Só de vez em quando. Para descanso. Mas tem gente que não enxerga mais nada. Se for dirigir sem óculos, vai bater o carro. Não consegue sair sem um óculos. Não consegue pregar sem um óculos. Não consegue ler nada sem um óculos. Não consegue. Né? Claro que tem jovens, até crianças, né, que tem problema de visão. Mas aqui, ele está falando da velhice. E isso vai chegar para mim. Se Deus me der vida, daqui a 30, 40 anos, se ele não voltar, eu vou estar um idoso, vou estar velho. Não tem para onde correr. A velhice é assim como a morte. É uma certeza. A velhice também é uma certeza. Os braços tremem, as pernas se encurvam, os dentes caem e os olhos escurecem. A visão começa a diminuir. No versículo 4 ele continua. Tá? Faça isso. Faça isso o quê? Lembre-se de Deus. Lembre do teu Criador. Porque o sentido da vida é Deus. Tira Deus da vida para você ver. Olhe para o mundo e tira Deus. Apaga Deus. A vida não vai ter sentido. É assim que ele começa o capítulo 1. Uma visão secularista. Uma visão ateísta. Uma visão cética. Uma visão materialista da vida. A vida sem Deus é uma caca. A vida sem Deus não vale a pena. A vida sem Deus não faz sentido. Faça isso. Isso o quê? Lembre-se dele. Lembre-se do eterno. Lembre-se do seu Criador. Agora. Já. Ó, versículo 4 de novo. Faça isso antes que as portas da rua se fechem. As portas da rua é os ouvidos. A cada 10 anos, segundo os especialistas, nós vamos perdendo a capacidade de ouvir melhor. A audição vai diminuindo. A audição vai diminuindo. Isso é automático. E tem gente que chega na velhice, tem que usar um aparelho auditivo. Na época de Salomão não tinha isso. Então tinha idosos que perdiam a audição totalmente. Não ouve mais. Com o passar dos anos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem. E o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir, a audição. Quando você se levantar, a voz das aves.
Aqui está falando da falta de sono. O idoso dorme pouco. Sabia disso? O idoso, ele tem um sono leve. Qualquer coisinha acorda ele. Aí você pergunta pro meu pai e pra minha mãe: mãe, a senhora dormiu bem hoje? Não, meu filho. Rapaz, dormi mal. Tá? Qualquer coisinha, eu já acordei, eu acordo. Meu pai também é a mesma coisa. Então o sono não é mais igual. Não é mais igual. Tá? Às vezes dorme cedo e acorda cedo. Dorme tarde e acorda cedo. 6 horas da manhã já está acordado. 5 da manhã já está acordado. O sono vai embora. O sono vai embora. Quando você se levantar, a voz das aves. O sono. Não tem mais sono. E todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Aqui fala do prazer. O prazer da vida vai se esvaindo, vai indo embora, porque chegou a velhice. Chegou a velhice. Versículo 5. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, você vê que uma pessoa idosa é uma pessoa bem cautelosa. O idoso é cauteloso. Né? Não é que nem um jovem que gosta de esportes radicais, tá? Não. O idoso não. Né? E tem idoso que tem medo de tudo. Tem medo de altura, né? Tem medo de outras coisas, porque chegou a velhice. Isso vai acontecer comigo e vai acontecer com você que é jovem. E você que é idoso, que está ouvindo essa exposição, sabe muito bem disso. O que Salomão está falando é uma realidade. E quando Salomão escreve Eclesiastes, ele já era idoso. Quando ele escreveu Cântares, ele era um jovem, rei, galanteador, amoroso, romântico. Escreve para a sua esposa, para a sua amada. Quando ele escreve Provérbios, ele já era um homem maduro, entre os 45, 50 anos, né? 55 anos. E ele não escreve mais com o coração, ele escreve com a razão. E aqui, Eclesiastes, ele já estava bem idoso, mais de 60 anos de idade, tá? E ele também fala com a razão. E ele estava velho aqui, então ele sabia muito bem daquilo que ele estava falando. Os seus braços não eram mais fortes, as suas pernas também não eram mais fortes, os seus dentes já tinham caído, né? Dormia pouco, não ouvia mais como antes, seus olhos não enxergavam mais como antes, a sua audição tinha diminuído e a sua visão também. Versículo 5 novamente. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho. E quando florescer como a amendoeira, o cabelo branco. Isso é automático. Você pode pintar em cima, a raiz nasce branca embaixo. Você pinta em cima, a raiz nasce branca embaixo. Não tem jeito, gente. É a vida. É a vida. A velhice vai chegar. E você percebe quando a pessoa pinta o cabelo. Quando a irmã pinta, quando o irmão pinta. Não tem jeito, percebe. Porque chegou a idade. Né? O tempo vai esculpindo nos nossos rostos, tá? As marcas do tempo. As marcas da velhice. Hoje você tem botox. Hoje você tem harmonização facial. Mas vai chegar uma hora que botox não vai resolver. Que harmonização facial não vai resolver. E é nítido. Você olhar para a pessoa, que você vê a pessoa com 80 anos, quer ter uma carinha de 40. Mas você vê que a pessoa é idosa, é velha. Tem gente que nem pisca mais. Tirou tanta pele do rosto. Né? Espichou tanto. Estica para cá, estica para cá, estica para cá, para lá, para não ficar velho. Tira a pele daqui, tira a pele dali, espicha dali, estica daqui. Não tem jeito. Não tem jeito. E diz o Hernando Dias Lopes que a cada fio de cabelo branco que nasce na nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. É como se a morte estivesse dizendo: olha, estou chegando, hein? Eu estou chegando, hein? E ninguém consegue vencer a morte. Nessa vida aqui, ninguém consegue vencer a morte.
Por isso que quando Cristo voltar, Paulo fala no capítulo 15, naquele discurso apologético, na primeira carta aos Coríntios, ele fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. Tragada foi a morte na vitória da ressurreição. Por isso que vale a pena, querido. Eu não tenho medo da morte. Claro que eu não quero morrer agora, mas eu não tenho medo da morte. Porque eu tenho convicção, eu tenho certeza da minha salvação. Se eu morrer aqui agora, eu estarei nos braços do eterno, no céu, na glória, para todo sempre com Ele. Por isso que eu estou disposto, pronto, em servi-lo, em servir a Deus, servir o meu Senhor, servir o meu Redentor, agora, enquanto eu sou jovem. Eu sou nascido e criado na igreja, tá? E não me arrependo, porque não tem coisa melhor do que servir a Deus. Em uma sociedade doente, em uma sociedade depressiva, em uma sociedade que tem índices de ansiedade, de suicídios alarmantes, principalmente entre os jovens. Eu estou aqui falando para você, meu irmão, minha irmã, adolescente, jovem, criança, que vale a pena servir ao Senhor. E também não tenho medo da velhice, porque ela vai chegar. São coisas que não dá para evitar. Assim como a morte é uma certeza, a velhice também é uma certeza. Então não tenha medo da morte, não tenha medo da morte, não tenha medo da morte e não tenha medo da velhice, porque ambos irão chegar. Primeiro a velhice, depois a morte. Mas quem é crente não morre, passa da morte para a vida. A única coisa que a morte faz é nos entregar para os braços de Deus, para a eternidade. Graças a Deus. Aqueles que morreram, você que perdeu pai, perdeu mãe nessa pandemia, perdeu parente, perdeu amigos, perdeu pessoas próximas. Se eles morreram em Cristo, fique tranquilo. Fique tranquilos, que um dia você verá seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, seu tio, sua tia, seu primo, sua prima, seu amigo, sua amiga. Você verá. Não da forma que morreu, mas você verá com o corpo glorificado. Você verá com um novo nome. Você verá com o rosto transformado, com alegria, com vigor, com ânimo. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Então, Salomão fala, quando florescer a amendoeira, versículo 5 aí, a parte B, o cabelo branco vem, e o gafanhoto lhe for o peso. O gafanhoto aqui, que lhe for o peso, ele fala que fala tanto do apetite que se perde, né? Mas também a dificuldade de andar. Tá? O idoso ele tem dificuldade de andar, porque sente dor nas pernas, tá? É dor no corpo, é dor nos braços, tá? É dor nos ossos, é dor para tudo quanto é lugar. Por que, Elias? Porque chegou a idade, porque chegou a velhice. E o texto continua na parte final do versículo, ou melhor, aqui no meio do versículo 5. E quando você perdeu o apetite, aqui é o apetite sexual. Na velhice se perde o vigor. Hoje você tem remédios, você tem Viagra, tanta coisa, mas o idoso, ele não tem a vida sexual ativa quando ele tinha 20 anos, 25 anos, 30 anos, 40 anos. Não tem mais, gente. Mesmo com os remédios, mesmo com o avanço na medicina, não tem mais. Tanto o homem como a mulher. Não tem mais. O apetite sexual vai se perdendo, vai se esvaindo. Aí Salomão conclui, na parte final do versículo 5, porque o ser humano vai, ou porque o homem vai, à morada eterna. E os planteadores andarão rodeando pela praça. Os planteadores são os amigos, que vão rodear em volta do seu caixão, que vão olhar ali no paletó de madeira e vai lembrar das suas obras, dos seus feitos,
daquilo que você realizou, daquilo que você fez, daquilo que você praticou. Nós um dia iremos partir. Se Jesus não voltar, daqui a 30, 40, 50 anos, a minha geração não estará mais aqui. Outras gerações virão. E é assim que a vida toca, funciona. Vem uma geração, morre, vem outra, e outra, e outra, e assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Porque é uma realidade. Elias, qual é a maior prova que eu sou pecador? Paulo fala lá em Romanos 5. Se você crê em Deus, se você não crê em Deus, na Bíblia, não interessa. A maior prova que nós somos pecadores é porque nós morremos. Tem jeito, gente. Hoje nós temos aí, a revista Forbes atualizou a lista dos maiores bilionários do mundo. Você tem Jeff Bezos, o dono da Amazon. Você tem Bill Gates. Você tem o Elon Musk, né, o homem mais rico do mundo. Tá? Mas um dia eles vão morrer. E o pior, não vão poder levar R$1, 1 centavo. Não vão poder levar. Não dá para pegar a sua fortuna, colocar em malas, em caminhões e enterrar juntamente com eles. Porque para onde eles vão, eles não podem levar. Por isso que nós temos que desfrutar da vida. Só temos uma vida. E não devemos vivê-la com amargura, com tristeza, com ódio, com rancor, com inveja, não. Se Deus te deu capacidade, tá? E você tem dinheiro, aproveite, viaje, saia, curta os seus filhos, a sua família, aproveite enquanto você tem saúde, aproveite enquanto você tem vigor, aproveite enquanto você tem ânimo. Por quê? Porque um dia o homem se vai à sua eterna morada e os planteadores andarão em volta do seu caixão, rodearão o seu caixão e lembrarão de você como amigo, como colega, como um bom homem. É o versículo 5. Aí Salomão continua, no versículo 6. Lembre-se do seu Criador, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E aqui no versículo 6, eu gostaria de comentar, trazer aqui alguns comentários maravilhosos no versículo 6, tá? E o Michael Eaton, no seu comentário de Eclesiastes, diz que o ato terminal da morte é retratado em 4 expressões, dividida em 2 pares. No primeiro par, uma taça de ouro está atada a um fio ou cordão de prata. Ao remover-se ou desatar-se o cordão, o copo cai e fica de maneira irreparável danificado. A imagem literária retrata o valor da vida, prata e ouro, e o drama do fim de uma vida, cujos pedaços não podem ser juntados outra vez. A vida é como esse fio de prata, de ouro. Mas um dia esse fio vai se quebrar. Um dia nós iremos partir. Um dia nós iremos morrer. Mas calma, a morte não é o fim. A morte é o fim para o ateu. A morte é um fim para o cético. A morte é um fim para o materialista, para o secularista, que não crê em céu, em inferno, não crê em eternidade, não crê em Deus. É o fim para eles, que não tem esperança. Para nós, não. Para nós, a morte não é uma derrota, não é uma desgraça, não é uma catástrofe. A morte é uma promoção para a vida eterna. E aqueles que partiram estão aguardando a segunda vinda de Cristo, aonde acontecerá a ressurreição dos mortos. Um dia, o fio de prata, a vida, irá se quebrar, irá partir, irá acabar. É isso que ele está falando.
O segundo par de imagens visualiza um cântaro descido no poço, mediante uma corda enrolada numa roda. O quebrado cântaro representa a morte. A roda arrebenta-se e desaparece no poço. Harper, um comentarista, tem razão em dizer que todas essas metáforas representam a vida terrena como algo que termina subitamente e que não tem a possibilidade de ser recuperado. O cordão é cortado, o copo despedaça, o cântaro e a roda estão quebrados. Essa é a vida. Essa é a vida. Não tem o que fazer. Aí Salomão fala no versículo 7, e o pó, e o homem, volte ao pó. Do pó nós viemos, ao pó voltaremos. Não tem para onde correr. E o pó volte ao pó, o corpo de onde veio. E o espírito volte a Deus que o deu. O fôlego de vida foi Deus que deu. Tá? Se você perguntar aonde está Deus, é só você respirar. Respira aí. Isso é Deus. Ele está dizendo para mim e para você, eu sou esse oxigênio aí que você está respirando. Eu sou o ar que você respira. Eu sou esse oxigênio aí nos seus pulmões. Eu sou a tua saúde. Eu sou aquele que fortalece os teus braços, as tuas pernas, que te dá ânimo, que te dá alegria, que te dá vigor. Eu sou isso. Eu sou isso. E quando a vida acaba, quando o corpo vai para a terra, para ser consumido, o espírito volta a Deus que o deu, porque é Ele que dá vida, é Ele que tira a vida. Aí no versículo 8, Salomão conclui essa primeira parte da exposição, dizendo, vaidade, de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Ele termina o livro com as primeiras palavras, lá no capítulo 1. Hevel, tudo é Hevel, que é a palavra hebraica, que nas nossas versões traduziram como vaidade, inutilidade, sopro, vento, névoa, neblina, bolha de sabão. É assim a vida. Acaba-se rapidamente. Acaba-se subitamente. Mas aqueles que confiam em Deus têm a esperança da ressurreição. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições.